Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Hoje o nosso tema é Despindo-se da túnica. E a história é José. É uma história, para mim, é uma história mais linda da Bíblia, uma das histórias mais lindas da Bíblia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história e a vida de José. Como eu disse, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E vamos pedir a bênção do Senhor, então, para a leitura da palavra? Senhor Deus, nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos qual é a Tua vontade também para a nossa vida. Assim como o Senhor conduziu a vida de José, sei que o Senhor também está conduzindo a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a história de José. Vocês sabem que José era da família de Jacó. E ele tinha 12 filhos, não é isso? Só que José, ele era o filho da velhice, né? Da velhice de Jacó. Por isso era o filho que Jacó mais amava. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. E ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as mulheres de seu pai. E ele contava para o pai todas as danuras dos meninos, né? Então ele era sempre aquele pombinho correio, o dedo duro, que contava os treinos dos irmãos. Mas para variar, ele também contava o dos outros irmãos também, né? Tudo que os outros irmãos faziam, José sempre contava para o seu pai. E qual era a reação do seu pai? Seu pai continuava o amando do mesmo jeito. José era o xodózinho do papai. Aquelas crianças que normalmente são xodózinho, parece que para os pais elas nunca erram, né? Porque é o xodó, acha que nunca pode brigar, né? Então a história fala que Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque além de ser filho da velhice, ele era considerado o filho da promessa, né? Então por isso, Jacó mandou fazer uma túnica longa para ele, né? Antigamente era assim, que era um vestidão, né? Que a manga comprida e tal, e era aquele vestidão. E quando José apareceu com aquela túnica, já deu mais motivo ainda para os outros irmãos ficarem com inveja. Gente, essa questão de inveja, ela existe até no nosso meio hoje. A gente quer o bem, olha, tanto para os que não são da família, quanto para os que são. Da família, quando um irmão compra um carro, parece que a gente fica com inveja. A gente vê os irmãos da gente prosperando, parece que a gente fica com inveja. A gente fica com inveja quando a irmã aparece com uma roupa nova. Parece que uma tendência pecaminosa nossa é quando vê alguém prosperando ou alguém adquirindo algo de bom, a gente fica com inveja, né? Estranho mesmo, né? E então, José ganhou essa túnica. Agora a gente vai ver alguns pontos positivos dele ter ganhado a túnica e uns pontos negativos dele ter ganhado a túnica. O ponto positivo, né, os aspectos positivos, fez com que José se tornasse um menino mimado, deu para ele privilégios que os outros não tinham. Aquela túnica trouxe para José o emblema de que ele era o escolhido, trouxe mais proteção para ele, mais conforto, comodidade, mais segurança. E aquela túnica também, além de trazer tranquilidade para ele, é como se ele tivesse uma proteção tão grande que para ele os problemas nunca iam abalar, porque o papaizinho estava ali em forma daquela túnica. Então aquela túnica trouxe para José uma certa regalia que ele achava que nada de ruim poderia acontecer com ele, porque aquela túnica, para ele, era a bênção protetora. Agora ele era o invencível. E foi isso a vida de José. Qual era o aspecto negativo da túnica de José? É porque, como José ganhava tudo na mão, José ele pastoreava. Então, normalmente, como ele era o queridinho do papai, o papai não colocava José para fazer serviço pesado. Quem fazia serviço pesado eram os outros irmãos, né? Então, José não fazia nada de serviço pesado. Ele ganhava tudo na mão, né? Então, José achou que o sucesso é alcançado sem esforço. Eu não preciso ter muita coisa, eu já tenho tudo, meu pai me dá tudo, né? Então, para ele, o sucesso vinha sem precisar fazer esforço. E ele teve dificuldade
Isso gerou para ele um problema dele ter dificuldade de aceitar as derrotas na vida. A Bíblia fala que várias vezes, quando ele perdia algo, ele apelava, né? E também derrota, egoísmo, achar que ele era o centro das atenções. Gente, eu imagino ele com aquela túnica nova e os irmãos não tendo, e ele sendo o centro das atenções. Igual quando pessoas, às vezes, compram uma roupa nova e vai para a igreja e quer que todo mundo veja ela com aquela roupa nova. Era ele com aquela túnica, né? E com isso, começou a trazer para ele o quê? Fraqueza diante dos desafios, porque ele era totalmente dependente do paizinho, né? Então, a túnica trazia para ele uma proteção de que ele era um rei, né? E que ele já tinha tudo. E era verdade, gente, a túnica de José era uma túnica colorida. E naquela época, as túnicas elas tinham várias cores. Só que na túnica de José tinha uma cor que predominava na riqueza da época. Você sabe que cor que era? Púrpura. A túnica dele tinha a cor púrpura. E só quem usava cor púrpura era reis. Era vestes de rei. Então, quando o paizinho Jacó deu aquela túnica, né, já estava dizendo, meu filho, ele é um rei. Meu filho aqui em casa vai reinar. E era isso, Jacó mandava José direto ir espionar os irmãos, ele que mandava José fazer, você vai lá, José, faz isso. Então, José reinava. Então, o pai dele, por ter dado para ele aquela túnica, já demonstrou que ele era um rei. E as túnicas, na época, elas representavam justamente a posição social. Então, de todos aqueles irmãos, todos criados pelo mesmo pai, para Jacó, e José também se sentia assim, ele era o melhor de todos. Ele tinha uma túnica de rei. Olha só. Né? E então, declarava favoritismo, né? José deixou claro que, de todos os filhos, José era o favorito. Né? E aí, então, veio José com os sonhos, né? Eu vou pedir para vocês abrirem agora suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vamos lá? Gênesis, capítulo 37, verso 2 até o verso 4. Diz assim, ó. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então a gente percebe que José, ele também era o porta-voz para o pai. Então a gente percebe assim que ele tinha um cargo muito importante dentro de casa. Um menino de 17 anos que o pai já colocava sobre todos os outros que eram mais velhos. Então ele era o rei de dentro da casa, né? E aí mostra justamente o favoritismo de José. José, então, começou a ter os seus sonhos. Vamos ver o verso 6? Diz assim, ó, verso 6. Ele lhes disse, peço que ouça o sonho que tive. Nos tempos bíblicos, quando as pessoas tinham sonhos, os sonhos eles eram considerados proféticos. E José, ele teve um sonho profético. Só que quando José teve o sonho profético, ele não quis guardar para ele. Ele quis ver o privilégio, né? Ele quis ver o privilégio nele de ter tido um sonho profético. Então, aqui na Bíblia, no verso 6, diz que ele disse, peço que ouça o sonho que tive. E o verso 8, então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente vai dominar sobre nós? Porque o sonho que José teve era um sonho que ele reinava, né? Os feixes se inclinavam diante dele. Depois ele teve outro sonho, né? Que as estrelas, a lua, né? Também se inclinava diante dele. E quando ele teve esse sonho com uma túnica púrpura, olha, ele teve uma túnica púrpura de rei. Um sonho que ele viu os povos se inclinando, ele falou assim, agora eu reino. Né? Então o ego dele ficou muito grande. Né? E daí, então, os irmãos passaram a odiá-lo. Né? A odiá-lo. Porque, na verdade, José, ele era muito aparecido, ele queria muito se aparecer, ele não tinha humildade, gente.
Entendeu? Então, todas as ações de José era para estar sempre em cima dos outros. E os outros sempre embaixo dele, né? E aí, então, a fúria dos irmãos chegou ao limite, né? Deles pegarem José e jogarem dentro de um poço. A intenção era de matar mesmo José. E aí, então, José foi vendido como escravo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe a partir de que momento que José se tornou escravo? No momento que tiraram a túnica dele. Entendeu? No momento que tirou a túnica, os irmãos colocou ele no lugar que ele deveria estar, né? Eu vou abrir lá no livro de Salmos agora, no Salmo 105, porque, olha, mas o que tem a ver José lá nos Salmos, lá com Davi? Olha o que a Bíblia fala sobre José, no Salmo 105, verso 17 até o 19. Vamos lá, folheando a Bíblia aí. Salmo 105, verso 17 a 19. Diz assim, ó: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Tá vendo? Muitos e muitos anos depois, a história de José ainda se repercutia pelo mundo como um exemplo, né, da onde que nossa arrogância pode nos levar. Deus tinha sonhos para José? Tinha, mas a arrogância de José estava impedindo de receber as bênçãos do Senhor. Então, Deus começou dizendo, né? Vou começar tirando a túnica dele, que aí vai tirar dele a realeza. E eu vou colocar José onde ele quer, aonde eu quero que ele esteja. Mas primeiro, eu vou tirar o eu dele, né? Eu vou desvaziar ele e vou encher ele de mim. Então, José foi vendido como escravo. E nesse dia, José caiu justamente na emboscada dos seus irmãos, né? Caiu na emboscada dos irmãos. E ali José foi só descendo. Desceu para o buraco, né? Depois desceu na carruagem como escravos. E agora José estava despido de tudo. Não tinha família, não tinha lar, não tinha amigo, não tinha mamata, não tinha mamãe, não tinha comidinha, não tinha a caminha quente, né? Não tinha os prazeres fáceis da vida, não tinha um bem-estar e não tinha também a túnica, né? Ou seja, Deus ele queria tornar José um homem vencedor. Então, para tornar o José um homem vencedor, para que José pudesse vencer as provas, foi necessário despir-se da túnica. E eu digo, o que será que tem na nossa vida que também está impedindo de Deus trabalhar? Porque a túnica não foi colocada em José por Deus. Deus, em momento nenhum, colocou uma túnica em José. Alguém colocou. E muitas vezes nós também estamos colocando túnica em nós ou permitindo que outras pessoas coloquem túnicas, que são as túnicas que nos impedem de recebermos grandes bênçãos do Senhor. O coração, aqui tem um trecho bem interessante que diz que o coração ele é revelado e o caráter é forjado quando a vida não sai conforme planejamos. Olha, enquanto José estava tendo a vida que ele planejou para ele, nada estava dando certo aos olhos dele, né? Os irmãos contra ele, a vida não andava, ele não crescia na vida, ele não desenvolvia, ele não tinha habilidades de trabalho, a não ser cuidar de ovelha, entendeu? Porque ele tinha tudo na vida, então tá bom cuidar de ovelha. Então José não crescia profissionalmente, não crescia socialmente, não crescia espiritualmente, não é? As provações, os problemas da nossa vida é justamente para nos tornar mais fortes, para moldar o nosso caráter, né? Então o coração ele é revelado e o caráter é forjado quando a vida não sai conforme planejamos, né? E agora vai lá José, Gênesis 39, verso 2. Para onde José foi após perder a túnica, perder o lar, perder a casa, perder a família, perder tudo? Diz assim, ó: o Senhor Deus estava com José. Olha que coisa mais impressionante.
Deus permitiu que José fosse arremessado dentro de um buraco. Deus permitiu que retirassem a túnica de José. Deus permitiu que colocassem nos pés de José correntes. Deus permitiu que ele fosse que batessem nele, que fosse levado como escravo, mas a Bíblia diz, em Gênesis 39, que Deus estava com José. Percebe-se? Deus levou José para as provações, mas Deus foi junto. Nunca na vida de vocês podem pensar que Deus lançou vocês na fornalha ardente e largou vocês. Entendeu? Que Deus jogou vocês numa provação, como essa que eu passei essa semana da perda do meu irmão, né? Que Deus joga você numa aflição e te larga sozinho. Aqui é uma prova viva. Deus despiu José de todo orgulho, colocou ele para ser provado, quase perdeu a vida, mas Deus foi junto. Deus, ele está com a gente nas provações. Ele nunca manda a gente para uma provação e larga a gente. Deus sempre vai junto, né? Então, José, mesmo longe de casa, Deus estava com ele. A fé crê que com Deus jamais somos vítimas indefesas, né? Quando temos fé e temos essa certeza que Deus está conosco, nós não somos vítimas, nós não estamos à mercê do inimigo de poder fazer o que quiser com a gente. Não, Deus está conosco. A Bíblia diz que nenhuma folha cai, sendo que Deus não perceba e não permita, né? Então, Deus, ele manda grandes provações na nossa vida, grandes, imensas, mas ele está junto. Ele está junto. Né? E qual foi o resultado da atitude de José? Ele estando longe, qual foi a atitude dele? Vamos ler o capítulo 39, capítulo 39, o verso 3 e o verso 4. Diz assim, ó: Potifar viu que o Senhor estava com José. Gente, olha que texto mais lindo. Primeiro nós lemos que Deus estava com ele. Era uma coisa invisível. Porque quando a gente está na provação, a gente sempre pensa que Deus não está com a gente. Então, José achava que Deus não estava com ele. Não é? Mas aí, lá no verso 3, diz que Potifar viu que o Senhor estava com José. Quando Deus está conosco, até as pessoas percebem. Potifar era um homem incrédulo. E ele percebeu que o Senhor estava com José. E que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E José era o que ainda? Escravo. Ele ainda estava na provação. E na provação, Deus fez José prosperar. Eu estava contando para minha coleguinha aqui, né? Eu estou enfrentando uma semana de luto, né? De perdas, de correr atrás disso, correr atrás daquilo. Parece que o trem vai só desandando. E hoje um rapaz me ligou, né? Mandou mensagem dizendo que ele era o moço que tinha vendido a moto para o meu irmão, mas que meu irmão não tinha terminado de pagar a moto, mas que ele queria me dar a moto e transferir a moto para o meu nome. Ele vai me encontrar amanhã para fazer isso. Então, assim, ó, no fim do poço, eu num desespero, né, de pós-morte, de tudo, e Deus ainda fala, filho, eu ainda vou te dar uma bênção aí. Então, foi isso que Deus fez com José, né? Tá lá como escravo, levando chicotada, né, tal, e Deus falou assim, José, eu ainda vou fazer você ficar prosperando em tudo que você colocar a mão. É assim, quando a gente vai para a provação e a gente sabe que Deus está conosco, lá no meio da lama, Deus começa a levantar águas limpas. Lá no fundo do túnel, Deus acende uma lâmpada, porque ele vai para a provação e ele quer ir junto contigo. Agora, se tu quer ir para a provação sozinho, aí a coisa é diferente. Então, vá para as suas provações com o Senhor. E ele fará com que tudo que você colocar a mão prospere. Igual ele fez com José. Aqui no verso 4 diz, assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono, que era Potifar. Ele achou graça diante dos olhos de Potifar. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José ainda na fornalha sendo abençoado por Potifar. Ele falou assim, olha, você é um escravo. Eu percebo que o Deus de você, né, que o seu Deus está contigo. Porque tudo que você põe a mão prospera. Não, eu vou pegar você para mim. Você não vai deixar de ser escravo. Mas eu vou te dar uma posição melhor aqui dentro de casa. Você vai cuidar de tudo aqui. Entende? Então, assim, meus amigos e meus irmãos, quando vocês forem para uma provação, vá com o Senhor.
porque a provação vai estar ali te matando, te esmagando, mas Deus vai abrindo umas portinhas assim, ó, para colocar você aonde Ele quer te colocar. E aí, então, o resultado, né, dessa confiança que José, apesar de José ter sido jogado no buraco, no poço, né? Ele foi como escravo, mas ele levou o Senhor com ele. Porque ele era temente a Deus. Por mais que ele era um filhinho de papai, mas ele foi criado nos caminhos do Senhor pelo Jacó. Né? Então ele foi, mas ele foi com Deus. E Deus era com ele, né? E aí, então, já agora, José já numa posição melhor, cuidando de tudo que era do rei, né? O rei falou para ele, você só não pode tocar na minha mulher, não é? Mas tudo você pode mexer, mas na minha mulher não. E mesmo que o rei Potifar, né? Mesmo que Potifar não tivesse dado essa ordem para José, ele nunca tocaria na mulher, porque ele era temente ao Senhor. Entendeu? Porque senão ele teria tocado em outras escravas, e a Bíblia não relata nenhum momento de José pegando alguma mulher, porque ele era temente ao Senhor. Né? Então, a primeira tentação veio para José, quando a mulher de Potifar se apaixonou por José. Um rapaz bonito, adolescente, né, jovem. Olha que acompanhe na Bíblia aí no verso 8 e 9, Gênesis 39, verso 8 e 9, diz assim, ó, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Percebe que ele não fala assim, ó. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Ele não falou Potifar. Ele falou Deus, porque acima de Potifar estava Deus. Irmãos, é isso que a gente tem que colocar na vida da gente. Acima da mãe, do pai, do cônjuge, dos amigos, tem que estar Deus. Ele sabia que se ele pegasse a mulher de Potifar, ele não ia pecar, não era contra Potifar, era contra o próprio Deus. Então, essa foi a primeira tentação de José sendo provado. Percebe-se que Deus deu um cargo para ele, mas percebeu que ele ainda fosse tentado pelo diabo? Gente, se se José tivesse ido para a cama com a mulher, era a morte dele. E ele conseguiu vencer a tentação, né? Como que José venceu essa tentação? Da onde que veio esse poder, essa força que fez José? Porque eu tenho certeza, gente, que a mulher de Potifar também era bonita, viu? Potifar não ia pegar qualquer coisa, não. Ela era bonita, sim, né? Então vamos ver qual foi a arma, assim, né? O que José usou para poder vencer essa tentação de não ir para a cama com a mulher de Potifar. Agora vamos ler o verso 10, capítulo 39, verso 10. Diz assim, ó. Ela falava com José todos os dias. Gente, a tentação, ela não é de um dia para o outro, não. Ela vai te mexendo contigo de pouquinho em pouquinho. Porque o diabo, ele sabe que se ele vier vestido de diabo, você não vai cair na dele. Então, ele vem de pouquinho em pouquinho. Ele faz você comer um pedacinho de doce, que o médico proibiu, amanhã você come 2 pedacinhos, depois você come 3, no outro dia você come o doce inteiro. É assim que a tentação vem. Então, José, ele foi tentado porque a mulher falava com ele todos os dias, mas ele não lhes dava ouvido. Gente, a mulher do chefe, ele desprezava a mulher do chefe. Pensa, você desprezar a mulher do chefe. Ele desprezava. Aqui diz, ó, que ele recusava ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, uma das coisas que José, um dos motivos que fez com que José conseguisse vencer a tentação era fugir da tentação, era ficar longe da tentação. Por que Eva caiu? Porque ela se aproximou da tentação. Irmãos, a forma de vencer a tentação na nossa vida é fugir dela. Fugir dela, a Bíblia fala de fugir dela. Né? E essa foi a forma que José usou. Quando ele via a mulher de Potifar vindo, ele já saía, vazava. Mas eu estou te chamando. Eu sei que você está me chamando, mas eu não vou. Ele desafiava ela ainda.
mas ele não ficava perto, porque ele sabia que ela era a tentação que ia acabar com a vida dele, não é? Então, ela tinha essa abordagem persistente. A tentação, ela tem uma abordagem persistente na vida da gente, que a gente tem que vencer a tentação é fugindo dela. E a Bíblia também fala que a tentação tentou vencer José também pela força. O diabo, ele tenta derrubar a gente também pela força. Vocês vão ver agora aí no verso 11 e no verso 12. Quer ver só? Olha, lê o verso 11. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela, a mulher de Potifar, o pegou pela roupa. Ela viu ele passando pelo corredor e puxou ele, pegou ele pela força e disse para ele: venha para minha cama agora comigo. Tá vendo? Então, muitas vezes, quando a gente não cai na tentação, nas provações, nas nossas dificuldades, Satanás tenta levar a gente pela força. Pela força. E ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora, praticamente nu. Então, assim, a tentação estava ali, né? A provação estava ali, e José tentava lutar de todas as forças, gente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das maiores tentações na vida do homem é uma mulher. O homem pode até conseguir vencer a bebida, o álcool, mas uma mulher sedutora, não é mole não. Né? Ó, Davi só viu a mulher tomando banho e já desejou a mulher. Entende? Então José estava lutando com uma coisa que era fora da força dele, fora das forças dele. Entende? E ainda assim, mesmo quando a tentação e a provação veio por força, puxando ele para dentro do quarto dela, ele lutou com ela. Ele lutou, eu tenho certeza que ela agarrava ele e ele, né, tentava sair das garras dela e ela agarrando. Com certeza ela estava ali toda já seminua também, para puxar José, para atrair ele. E ela largou a roupa lá e vazou. Ele ainda lutou com a tentação, com a provação. Né? Mas ainda assim, né, eu sempre falo para vocês assim, ó, toda tentação ela é resistida, se depender de você. Você precisa querer isso. Agora, se tu se rende logo na segunda, acabou. O diabo vem com mais outras 4. Porque você caiu na primeira, você cai na segunda. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Entende? E aí, então, o que acontece? A tentação da mulher não conseguiu vencer José. Então, ela viu que ela estava com a roupa na mão. Ela começou a gritar, você não vai dormir comigo não? Então espera aí. E começou a gritar, os guardinhas lá vêm, né? O que foi? Olha aqui, José tentou me violentar. José, olha aqui como é que eu estou toda arranhada. Olha aqui, eu estou quase nua. Ele me tirou. Ela prontou o peteco dela, né? E aí o que acontece? José foi levado preso por um crime que ele não cometeu. Ele tentou fugir da provação, ele fez de tudo, achou que estava vencendo e acabou perdendo a batalha. Isso é uma lição para a gente também. Muitas vezes, irmãos, quando a gente está perto de chegar na vitória de alguma coisa que a gente está lutando por ela, vem um fracasso para derrubar a gente de novo. Né? Quando você pensa que você vai vencer a batalha, parece que vem outro problema. Você pensa que você resolveu um problema, vem outro. Quando você pensa que a maré está acalmando, lá vem outro problema. Foi isso na vida de José. Né? E José, então, no verso 21, vamos ler o verso 21, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. O Senhor, porém, estava com José. Cara, como é que tá? O cara tinha saído da prisão com maior dificuldade, ele passou anos nessa prisão. Quando ele consegue sair, ele pega um bom cargo lá, cuida de tudo que é né, de Potifar, depois volta para a cadeia de novo. E com certeza ele bateram muito nele, né? Com certeza bateram muito nele. E aí, mas Deus ainda continuava com José, porque Deus ainda estava moldando o caráter de José. Deus tinha um propósito para toda aquela provação. E aqui diz, ó, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Gente, não tinha como. Quando você está com Jesus, para todo lugar que você vai na provação, você é vitorioso. Ele foi lá para a prisão, e lá no cárcere, Deus estava com ele, e o carcereiro viu que o prisioneiro era um homem bom. Peraí, eu vou colocar você num cargo bom aqui também. Pegou José, e agora ele cuidava de todos os presos.
Tá vendo? Então, quando a gente tem Deus, quando a gente vai numa provação, quando a gente está sendo provado, mas a gente está com Deus, Deus ele vai sempre colocando uma bênção para apaziguar todo o sofrimento, para a gente conseguir forças e continuar no caminho. José resolveu que seria melhor encarar a vida com o Senhor e não ter... aliás, José resolveu que seria melhor encarar a vida com o Senhor e não ter nada, a encarar a vida sem o Senhor e ter tudo. Olha que frase mais linda, né? José resolveu que seria melhor encarar a vida com o Senhor, mas não ter nada, porque já estava preso lá, não tinha nada, mas ele continuava com o Senhor. Do que ele encarar a vida, né? Do que ele encarar a vida sem o Senhor e ter tudo. E aí, então, o que acontece? Por que muitas pessoas hoje cometem os suicídios? Justamente porque elas vão para as provações e vão sem o Senhor. E aí as provações são fortes demais, elas não conseguem, né? Elas não conseguem encontrar força e muitas delas se matam, né? E eu digo para vocês, toda provação que você estiver passando na vida, vá com o Senhor. Sempre se ajoelhe, sempre ora, peça a bênção do Senhor, porque no meio da provação Deus ainda vai te abençoar. Foi assim com Daniel. Quando ele foi lançado na cova dos leões, Deus também foi com Daniel e fechou a boca dos leões. Mas ele não deixou de ser provado. Os amigos de Daniel que foi lançado na fornalha, eles não deixaram de ser provados. E Deus também estava com eles. Deus estava com eles e eles continuaram sendo provados. Deus ele está com vocês também, mesmo na provação, né? E aqui diz assim, é possível encontrar um propósito numa prisão? Aos nossos olhos, você está preso. É possível encontrar um propósito dentro de uma prisão? Aos nossos olhos, não. Você está ali entre quatro paredes, que propósito tem ali? Alguém vai ali te dar emprego, alguém vai ali te colocar em um bom cargo, alguém... Não, você vai estar arriscado por bater lá dentro, né? Bater, judiar. Essa era a expectativa de José. Quando ele olhou na prisão, ele lá preso, ele pensou, que expectativa que eu tenho aqui dentro? Já sei, eu vou ser o melhor preso. E ele decidiu na cabeça ser o melhor preso. Dava bom dia para o carcereiro, né? Dava bom dia para os outros, conversava de boa com os presos, foi amiguinho dos presos. O cara conseguiu um status bom ali na prisão. Aonde você está, tente brilhar. Não olhe para os lados vendo as provações, não olhe vendo as dificuldades. Olhe para cima e tenta brilhar na sua provação, aonde você está. Outra pergunta. Pode uma situação dessa de José ser considerada uma bênção? Aos nossos olhos? Também não. O cara tinha acabado de sair da prisão e volta de novo. Foi acusado de ser um homem que queria pegar a mulher do rei. Aos olhos nossos, nunca se vê bênção no meio de provação. Mas quem manda a gente para uma provação é ele que abençoa, né? É ele que abençoa. E aí, mas a Bíblia responde isso também. Eu respondi com minhas palavras, mas vamos ver o que a Bíblia responde. É possível encontrar um propósito numa prisão? Pode uma situação dessa ser considerada uma bênção? Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 39, verso 22. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Ainda diz mais aqui, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, então não olhe provação como maldição. Não olhe uma provação como um castigo de Deus. A gente tem mania de olhar, eu estou sendo provado, Deus está me mandando, e a gente começa a olhar como uma coisa ruim. Se tu continuar olhando como uma coisa ruim, como que Deus vai te abençoar? Sempre que Deus te mandar para uma provação, vá com Deus, olhe para Ele e olhe com fé. Porque as provações é justamente porque Deus quer ter algo grandioso na sua vida, Ele quer apenas testar a sua fé. E dali Ele vai te libertar e te dar grandes coisas. Não foi uma obra do acaso José passar por tudo isso. José passou por tudo isso como obra do acaso. Não. É nesse processo de encontrar e resolver problemas que a vida acha seu significado. Deus, ele moldou José em cada provação. Em cada provação que José passava, ele tentava tirar alguma coisa dali.
Em cada lugar que ele era arremessado, ele tentava tirar algo de bom dali. José, ele não olhou as provações ao redor, as provas que ele estava passando, ele tentava fazer algo bom em cada uma delas, e ali ele foi moldando o caráter dele. Ele foi aperfeiçoando o caráter, ele foi tendo mais sabedoria, ele foi tendo, né, mais inteligência para as coisas, ele foi captando as coisas, ele foi aprendendo a resolver problemas que lá com o papai Jacó ele não conseguia fazer. Porque lá com o papai Jacó fazia tudo para ele. Então, quando Jesus lançou ele na provação, é para falar, agora é a sua vez, eu quero ver como é que você vai reagir diante de tudo que eu vou permitir que você passe. E aí, então, José, no meio de toda essa provação, ele passou a crescer mentalmente e espiritualmente. Porque ele não focou na provação, ele focou no que ele podia fazer na provação. Ele focou no que ele podia ser naquela provação. E José, então, quando Deus viu que o caráter dele estava moldado, que ele já estava do jeito que Deus queria, humilde, inteligente, né? Uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa que perdoou até a mulher de Potifar, né? Uma pessoa que soube lidar com os problemas. Ele não saiu descontando a ira em ninguém. Né? Ele podia ter saído lá do castelo xingando todo mundo, brigando. Eu estou aqui, eu juro que eu não fiz isso com a mulher, moça, aquela mulher é mentirosa. Eu tenho certeza que ele não fez nada disso. Ele pegou a aprovação e ele tentou refinar aquela aprovação. E aí, diante dessa firmeza do caráter de José, ele se tornou o governador. Ele se tornou um governador. Em momento nenhum a gente lê na história de José ele blasfemando contra Deus, ele questionando Deus, ele desafiando Deus, ele brigando com Deus. Em momento nenhum ele aguentou tudo com sabedoria, caladinho, orando, firmando e dando o seu melhor nas provações. E a gente vai terminar lendo a história. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Gênesis 41, verso 14, para a gente finalizar. Diz assim, ó: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Verso 33, agora, vamos dar um pulinho para o verso 33. Diz assim: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado, olha essa palavra, e sábio. Então, quando José passou pelas provações sem questionar Deus, mas ele passou buscando ao Senhor, ele se tornou um menino ajuizado. Lembra que com 17 anos ele não era? Ele falava o mal dos irmãos dele para todo mundo? Agora ele se tornou um homem ajuizado e um homem sábio, coisa que ele não era quando tinha 17 anos. E encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, escolher um homem por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades. Ou seja, ele queria alguém que soubesse governar o Egito durante os 7 anos de fome. E o verso 40 diz que falou para José assim, ó: você será o administrador da minha casa e de todo o meu povo, né, e de tudo que tem. Somente no trono eu serei maior que você. Então agora, quando José, o primeiro cargo dele, que era cuidar da casa, era só da casa. Mas José se tornou um homem tão sábio, tão ajuizado, ele aprendeu tanto com as provações, ele aprendeu a viver na provação, que Faraó falou assim, ó: agora eu te dou o mundo. Agora o mundo é teu, governa aí durante esses 7 anos de fome. Entende? Irmãos, Deus tem bênçãos para dar para a gente nas nossas provações. No meio da fornalha, Deus tem bênçãos para dar para a gente. Isso se você tirar o olho da provação e focar nele. Deus, ele não está aqui para abandonar a gente, não. Toda provação que vier sobre você é porque Deus quer te fazer crescer, é porque Deus quer te abençoar, ele quer te dar algo extraordinário. E eu termino lendo esse pequeno texto. Despido da túnica, José encontrou o seu sonho. Agora sim, todo aquele sonho que ele teve se cumpriu na humildade dele, né? Perdoou os irmãos, lembra da história? Perdoou os irmãos,
colocou os irmãos para comer com ele, e ainda levou os irmãos para morar na terra do Egito, né? Então, despido da túnica, José encontrou o seu sonho. A formação do caráter não é obra de um dia para outro, nem de um ano, mas de uma existência. A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não podemos haver progresso, não pode haver progresso, nem ganho da coroa da vitória. Então, que o meu desejo é que a gente possa tirar de lição com essa vida de José. Quando Deus te mandar para uma aprovação, vá com fé, vá com Deus, vá com Ele, porque Ele vai te fazer prosperar e sair dali melhor do que quando você entrou. Tá? Saiba que Deus tem grandes sonhos para a sua vida, Deus é contigo e que Deus te abençoe todos os dias de sua vida. Amém?